Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 25º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia será a audição, que é o mesmo que direção. O texto-chave vai estar em Atos, capítulo 2, no versículo 1 e 4. Irmãs, chegamos ao final de mais uma semana. Eu desejo que vocês tenham um tempo de descanso, um tempo de observar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Desejo um mês de vitória. Desejo um mês, assim, de muita presença de Deus, de muita paz, de muita graça, de muito desatar daquilo que precisa ser desatado na sua vida da parte de Deus. Amém? Então, irmãs, hoje nós vamos falar do quarto ponto dos 5 sentidos, a audição. A audição, ela está completamente ligada à direção. E nós estamos falando dos 5 sentidos para que a gente venha despertar o nosso espírito e para que a gente venha aquietar a nossa alma. Eu espero que vocês estejam gostando desse estudo, eu estou gostando muito, está falando muito comigo. Sempre que a gente aprende algo novo ou a gente dá atenção, aí o Senhor derrama mais sobre nós. E vocês vão perceber que depois disso, depois desse tempo juntas aqui falando desse assunto, colocando esse assunto à luz da palavra de Deus, vocês vão perceber como que a vida da gente vai mudar e vai estar mais aguçado e a gente vai começar a dar mais atenção. A audição, ela nos conduz, é ela que nos move. A audição, ela é a base do ensino, né? O tempo todo Deus nos chama a ouvi-lo, a ouvir a sua instrução. Como está seu nível de audição, irmã? Você só ouve ou escuta? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você ouviu, escutar, você atentou, você entendeu, você quer praticar, você deseja executar aquilo que você está ouvindo. Nós estamos vivendo a geração de maior estímulo para ouvir coisas, mas é a geração mais distraída, que ouve, mas não escuta. Agora, com a era dos fones, né? Eu acho que eu tô parecendo um adolescente, eu vivo parecendo um adolescente com fone no ouvido, né? Eu acho que nem na minha adolescência eu usei tanto fone como eu tô usando agora. E é bom, a gente tem muita coisa pra gente ouvir, tem muito ensino, tem muita palavra, tem muitas palestras sobre assuntos variados, mas a gente vai precisar dosar isso, porque na verdade muita coisa é para nos distrair e para danificar a nossa audição, né? Porque a nossa, como eu disse ontem, acho que foi ontem, que o nosso corpo ele precisa ser treinado. E se a gente não treina e a gente vai deixando ele viver desgovernadamente, como ele bem quer, né? Como a gente acha que está indo tudo bem, eu estou escutando, está tudo bem, né? Mas não é só escutar, não é só ouvir, nós precisamos escutar. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos. Então, esse assunto, ele é muito vasto e eu tive que resumir, porque a minha vontade é botar tudo quanto é versículo, tudo quanto é história que eu lembro em relação a ouvir, mas eu não posso, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas vamos lá, vamos em Atos, capítulo 2, no versículo 1 ao 4, fala assim, nós vamos falar aqui da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, Atos 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para falar o que é o dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica, tá? Uma festa da colheita ali, e ali foi o derramado do Espírito Santo. Então, ao cumprir os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ele encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, esse foi o dom de línguas liberado ali para a igreja no dia de Pentecoste, por isso que chama
Quando falamos de Espírito Santo, falamos do Pentecoste, né? Desse mover, porque ele foi feito ali, ocorreu ali, né? Nessa festa do Pentecostes. Irmãs, olha que detalhe maravilhoso nessa palavra, que eles estavam reunidos ali em oração, os irmãos, né? Depois que Jesus foi para o céu, os irmãos começaram a reunir, e nessa época que estava reunido, e de repente, veio do céu como um som, não como um som, tá, irmãs? Um som como de um vento impetuoso. Olha que coisa sensacional. A descida do Espírito Santo, ela começou com a audição. Ela não começou com você orando e sapateando, e ela começou com a audição de um som como de um vento. E ela aconteceu de repente. Então eu quis escolher esse texto para a gente ver como que a audição, ela precisa estar curada, ela precisa estar aguçada para a gente ouvir muito mais além do que a gente está ouvindo aqui na Terra. Existe um som do céu, existe um som do movimento que Deus está fazendo naqueles dias, naquelas estações. Lembra que eu falei sobre isso? Que a cada mês, a cada estação, né? A gente tem que estar atento. Quando entrar um mês, irmãs, eu já fiz devocionais sobre isso, tá? Por isso que eu não posso ficar focando muito aqui na mesma coisa, mas vocês que não participaram, que estão conhecendo agora, depois eu posso fazer um grupo de reposição e aí vocês participam para conhecer. Então eu fiz uma caminhada, não me lembro qual, mas foi uma das últimas, que foi toda sobre os meses. Foi os 12 meses do ano. Ela foi curtinha, ela foi 12 dias, foi só sobre os meses. Ainda tem muita coisa pra gente aprender, que eu só tava dando umas palhinhas, né? Então, irmãs, quando entrar um mês na sua vida, como tá entrando agora outubro, não seja só mais um mês, não. Agarra essa oportunidade e fala, ei, o que o senhor tá fazendo esse mês? Eu quero ouvir o que o senhor tá fazendo. Eu quero ouvir o som. Eu quero ouvir o som dos pássaros te louvando, eu quero ouvir o som dos ventos. Aqui agora é uma época de outono e é uma época que vem bastante vento, né? Não estou falando de ventania, de tempestade, não, ventos. E aí é muito bom você abrir a janela e deixar esse vento entrar na sua casa, purificar um pouco o ar, e a gente precisa dar atenção àquilo que Deus está fazendo. Deus é um Deus de movimento, Ele sustenta a terra de milhões de anos, né? Então, irmãs, eu quis escolher esse texto. E aí, disse que Deus deu línguas como de fogo. E eles começaram a falar em novas línguas. Então, a audição, ela está completamente ligada ao falar. Completamente ligada ao falar. E o falar está ligado, a nossa boca está ligada ao paladar, né? Mas eu não quis tocar muito no assunto de falar ontem, para a gente não perder muita noção dos 5 sentidos, mas nós vamos ter que alinhar o nosso ouvido com a nossa boca, para que a gente possa ser uma flecha na mão do Senhor, uma flecha certeira. Quanto mais você trabalhar esses 2 sentidos, né, você vai estar alinhando também os outros, porque o falar, o ouvir, está tudo ligado com a visão. Então, aqui a gente vê isso claramente nessa descida do Espírito Santo. Eles ouviram, Deus concedeu a língua, eles falaram o som do céu. Irmãs, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, Deus começou com a fala. Haja luz. Quando Ele começou a criar tudo, Ele fez pelo poder da sua voz. Então, esse Deus poderoso que tudo faz através da sua voz, Ele habita dentro de nós, né? E como que a gente vai ouvir Deus? Ele fala através do nosso espírito. Por isso eu estou falando aqui em trabalharmos nas nossas vidas para a gente despertar o nosso espírito, porque o nosso espírito, irmãs, ele vai ficando adormecido.
vai ficando adormecido, porque o espírito ele precisa de combustível, ele precisa de alimento, ele é igualzinho o seu corpo. Ele é igualzinho o seu corpo, ele precisa dos cuidados. Então, se você vai deixando de cuidar do espírito, não dê atenção, ele fica adormecido. E o desejo do meu coração, através da caminhada de oração, através da minha voz, é despertar os espíritos adormecidos. Por isso que eu gosto de voz, eu não apareço muito, porque eu gosto da voz, é uma coisa que fala do meu coração, eu gosto da voz. João Batista tinha um chamado que o povo reconhecia ele pela voz que clama no deserto. Então, eu amo isso, de poder falar com vocês e deixar com que o Espírito Santo possa soprar aquela palavra e fazer um trabalhar dentro de cada uma de nós. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, fala assim. Apocalipse, nós falamos muito desse versículo aqui, né? Já nessa caminhada. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante. Jesus está dizendo que ele está à porta e bate, mas se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, não é se alguém ouvir o batido da porta. Bater na sua porta, muita gente pode bater, irmãs. Bater na sua porta, muita gente pode bater, mas o que nós precisamos é ouvir. É a voz do meu Senhor que está batendo, né, que está falando. Então, nós vamos abrir a porta quando nós ouvirmos a sua voz. Mas para ouvir a voz do Senhor, nós temos que curar a nossa audição. Nós temos que entender que a nossa audição, ela é o canal pela qual o Espírito Santo sopra esse vento impetuoso, nos enche do fogo, e aí nós vamos também mudar o nosso falar. E quando nós mudarmos o nosso falar, nós alinhamos a nossa audição com a voz do Senhor. O Senhor fala conosco e nós mudamos a nossa voz, nós mudamos o nosso linguajar e aí nós somos canais de milagres, como foi em Ezequiel. Quero ler Ezequiel, não tinha colocado aqui, mas eu vou ler Ezequiel um pouquinho só falar um pouquinho aqui do Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Olha que coisa gloriosa. Não vou ler tudo, mas fala capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e ele me deixou no meio de um vale de ossos secos. Então, Ezequiel, eu amo a vida dos profetas porque os profetas, eles viviam focado em alinhar o seu espírito, alinhar a sua audição, alinhar tudo, porque era o chamado deles, eles tinham que estar alinhados para poder ouvir o Senhor. Então aqui está falando que Ezequiel foi levado pelo Espírito, e aí falou que o Espírito fez ele andar ali no meio daquele vale sequíssimo, e Deus pergunta para ele, pode esses ossos reviver? Então às vezes nós estamos vivendo situação, irmãs, que a gente olha e Deus pergunta para você, pode haver milagre aqui? E a gente não tem resposta. E a única coisa, eu estou vivendo uma situação assim que eu olho e eu falo assim, Senhor, tu sabes. Eu não sei, eu já não sei mais. Não que eu não creia, é porque eu não sei. E eu não vou mentir pro Senhor fingindo que eu tenho uma fé sobrenatural e que eu vou orar e que vai acontecer. Eu não sei mais. Às vezes, irmãs, você está orando, esperando coisas há tanto tempo. Às vezes você está esperando uma transformação, às vezes você está esperando um milagre físico e chega uma hora que a gente tem que responder como Ezequiel, eu não sei. Eu tenho fé, eu estou com o Senhor, mas eu não sei, tu sabes, né? Na verdade, ele nem falou eu não sei, ele falou tu sabes. Eu não vou nem falar o que eu sei, pai, eu vou falar que tu sabes. E aí, o Senhor disse para ele, então profetiza sobre esses ossos. E profetiza ossos secos, ouvi a palavra de Deus no versículo 4. Ouvi. Então, irmãs, até para um osso seco reviver, tem que ter audição aguçada. Nós temos que falar. Nós temos que falar alinhado na palavra, até que se quebrante, até que o Senhor desentupa esses ouvidos, limpa os ouvidos do povo,
ou os nossos, a começar por nós, para que o milagre aconteça. E aqui está falando assim, e assim você vai dizer, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que eu farei entrar em vós o espírito e vocês vão viver. Eu vou pôr tendões, eu vou fazer crescer a carne, eu vou colocar vocês de pé, eu vou colocar o espírito e vocês vão viver para que saiba que eu sou o Senhor. E aí ele está falando, então eu profetizei, no versículo 7, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de osso que batia contra osso e ajuntava cada osso ao seu osso. Eu não vou ler porque a gente já conhece. E aqui no versículo 9 fala, e vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Então, no meio do milagre que Ezequiel está vendo, o que ele faz? Ele ouviu, antes dele ver. Ele está falando aqui no versículo 7, eu profetizei e eu ouvi um ruído, e quando eu olhei, era os ossos se ajuntando com outros ossos. Então há um barulho, há um ruído, há algo que Deus quer que a gente ouça no meio do milagre, no meio da dificuldade, no meio da nossa dor. Deus quer que a gente ouve, né? E nós precisamos curar e aguçar essa audição. Nós só vamos crescer na vida, irmãs, e viver abundantemente quando nós aprendemos a escutar a voz de Deus. Como eu falei, ele fala através do nosso espírito que está dentro de nós, mas para isso esse espírito tem que estar despertado. E como que a gente vai ouvir dentro, com tanto barulho e ruído do lado de fora, com tanta distração do lado de fora? Irmãs, eu quero falar mais uma vez, distração não é só pecado, tá? Distração não é só em coisas ruins. Eu vivi isso. Eu vivi distraída, mesmo buscando, distraída com o reino, distraída com as coisas do Senhor, às vezes desejando demais, mas distraída. Porque o inimigo, quando ele não tenta te pegar no pecado, ele vai tentar te pegar nas coisas do Senhor. Ele vai tentar te distrair nas coisas do Senhor. Se ele vê, não, essa daí não adianta. Não adianta eu botar um prato no pecado. Ela já conhece o Senhor, ela já é firme, ela tem temor. Então eu vou ter que levar ela a fazer coisas, a se distrair. E nessa era agora, irmã, de muita informação, de muita coisa, de muita mensagem, comece a separar um tempo, pelo menos uma vez por semana, ou um pouquinho a cada dia. Nós precisamos separar um tempo para ficar em silêncio. Isso é uma das coisas mais difíceis do mundo, eu acho. Principalmente para quem gosta de falar, que é o meu caso, né? Não só gosto, como tenho o dom também da fala. Então, irmãs, o que acontece? O Shabat, por exemplo, que começa hoje, né? Toda sexta-feira à tarde, os discípulos, os judeus, eles celebram, né, o Shabat, um tempo de descanso, um tempo que você vai entrar em descanso. Os extremamente ortodoxos, eles não usam nenhum eletrônico. Nenhum, eles não atendem telefone, eles nem ligam, tipo micro-ondas, tem muitos que não fazem nem comida. Eles tiram aquele dia para descansar mesmo, são super extremamente radicais, e não vou dizer se eles estão certos ou se estão errados, mas enfim, é uma atitude muito bacana porque precisamos desintoxicar desse mundo. Nós precisamos, irmãs, é necessário. A gente não tem noção do quanto tudo isso suga a nossa energia. Então já tem alguns anos, acho que tem uns 5 anos, não me lembro, que eu tenho tentado fazer isso, né? Comecei com um dia de semana, ficar sem o telefone. Nesses dias agora que eu estou fazendo a caminhada, eu não estou fazendo tanto, porque eu tenho que responder muita gente, se eu deixar vai acumular e vai piorar para mim. Mas o sábado eu tento fazer sempre, não mexer no telefone de sexta à noite. Eu não pego à tardinha, deixo mais à noite, porque eu tenho seminário, então eu tenho que usar o telefone. Então quando acaba a aula de seminário, às vezes eu fico até o sábado à noite, ou às vezes vai até no domingo de manhã. Você precisa, irmã, encontrar meios para treinar. Não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra. Eu ainda estou engatinhando ainda nesse aprendizado, mas quanto mais você vai tirando os estímulos do barulho de fora,
mais você vai conseguindo ficar calada, mais você vai conseguindo se aquietar, e quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai conseguir ouvir a voz de Deus, tá? E não só a voz de Deus, irmãs. Dentro de nós, existe uma alma que está clamando dentro de nós. Às vezes essa alma está triste, às vezes essa alma está querendo chorar, às vezes essa alma está com saudade de alguém que se foi, saudade de você mesmo, saudade de uma época, saudade de um lugar. E a gente está no estímulo, né? E ouve pregação, e ouve muito louvor, ou então ouve coisas do mundo, e assiste muito filme, e sai com os amigos, e é muito evento, e é muita festa, e é muita conversa, e é muita coisa. E aquela alma angustiada, querendo falar, e você não coloca para fora, e quando aquilo estoura, o que vem, irmãs? O que vem que a gente já conhece? Depressão, estresse, síndrome do pânico, coração disparado, ansiedade, a mão suando. Por quê? Mas o que é isso? Não, irmã, isso é a doença do século, isso é normal. Não, não é normal. É a sua alma que foi tão aprisionada que a gente não parou para nos ouvir, que a gente não parou para sentir o que a gente estava sentindo. Irmãs, eu admiro muito pessoas que conseguem exercitar o seu discernimento do que você está sentindo. E eu custei aprender isso e estou aprendendo ainda. Porque eu era uma pessoa... Hoje eu estou uma manteiga derretida, mas eu era uma pessoa durona. Não era fácil que eu chorava, não. Eu lembro quando minha mãe, quando eu era criança, adolescente, sapequinha, e minha mãe batia, e eu não chorava. Ela falava, meu Deus do céu, essa minha é tão ruim que nem chorar não chora. Eu falava, mãe, ó, já tá perdendo seu tempo. E tadinha, né? E aí, o que acontece? Hoje eu virei uma manteiga derretida. Eu vi uma conversa do meu patrão com a minha patroa essa semana, que ele perdeu uma pessoa lá especial para ele, né? Uma pessoa chegadinha nele. E ele estava indo pro velório e ele falou para minha patroa, porque foi de repente, a pessoa teve um infarto e faleceu. E ele falou assim, eu estou me sentindo triste, frustrado. Ele foi falando o que ele estava sentindo para ela. E ele falou, eu estou indo agora pro velório e eu vou estar trabalhando em cima disso. Gente, meu Deus, eu achei aquilo tão sensacional para um homem falar. Você já imaginou nossos maridos, irmãs? Como esses homens seriam curados se eles abrissem essa bendita dessa boca deles? Porque a maioria dos homens parece que sei lá, um buraco negro que não abre aquela boca, né? Ou então são aqueles homens que fala, mas não fala nada que presta. Já imaginou se eles abrissem a boca no Espírito Santo e falassem, eu estou me sentindo assim, e deixasse o Espírito Santo começar a tratar, né? E nós, irmãs, muitas vezes nós estamos sofrendo, mas a gente não põe para fora em palavras. Quando você for orar, irmãs, coloca para fora. Você está passando uma dificuldade? Coloca para fora, porque a cura da audição, ela vem pelo falar. Quando você ouve a sua própria voz, quando você ouve o que você está falando, aí você vai começar a se treinar. Muitas vezes a mulher é murmuradora e ela não está percebendo. Mas se ela começar a orar e colocar para fora, o Espírito Santo vai curar ela tanto no falar, quanto nas emoções, quanto na audição. Então, quando você passar algum problema, coloca o que você está sentindo. Pai, aconteceu isso, eu estou me sentindo triste, frustrada, abandonada. Não tenha medo, porque às vezes a gente tem medo de falar, mas se eu falar com Deus que eu estou me sentindo abandonada, vai parecer que eu não tenho fé. E se ele falou que ele nunca nos abandona, eu não posso falar isso para Deus. Você tem que falar o que você está sentindo. Porque você falando ou não falando, ele já sabe, irmã. Mas você falando, você está dando a liberdade para ele curar. Então, nós precisamos nos aquietar para ouvir o que Deus vai falar para nós, qual que é a direção que ele vai nos dar de tudo na nossa vida, e o que a nossa alma está falando, o que o nosso espírito quer dizer. Lembra que eu falei que esses temas, irmãs, por exemplo, ele vem de um sopro do Espírito Santo.
Ei, filha, por que você não procura saber um pouco sobre respiração, sobre audição? E aí eu anoto um pouquinho. Opa, que interessante isso. Anoto lá. Faço audição. Uma hora eu vou procurar saber sobre isso. Então o Espírito Santo, ele quer soprar coisas no nosso espírito, mas a voz dele é muito suave. Vamos lá que eu ainda tenho alguns versículos aqui, irmãs, com a graça de Deus. Olha, a oração mais famosa dos judeus, a base do judaísmo, né, que é Deuteronômio capítulo 6, no versículo 3 ao 9, que eu amo, fala assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno, ela tem que estar no seu coração. Você vai inculcar nos seus filhos, você vai falar dela sentado à sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como sinal na sua mão, na sua testa, entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, a base do judaísmo, ouve, ó Israel. Todas as vezes que Israel sofreu, todas as vezes que Israel foi levado cativo, qual foi o problema? Não ouviu. Não ouviu. Deixou que a audição fosse distraída. Então, nós temos que vencer a distração, irmãs. Observe se você não está vendo muito filme. Observe se você não está indo a muitos eventos, né? Observe se você não está ouvindo coisa demais, estudo demais. É bom, irmã, mas chega uma hora que é distração. Chega uma hora que Deus fala: ei, filha, passa um tempinho comigo caladinha, né? Eu quero te ensinar, eu quero te ensinar. Irmãs, quando eu estou fazendo a caminhada de oração, eu amo ouvir estudo, eu amo ouvir tudo, mas quando eu estou fazendo a caminhada de oração, eu guardo todo o que eu ganho, porque eu não ouço nenhuma palavra. Eu tento ao máximo não ouvir pregação nenhuma, a não ser que o Senhor me mande. Por quê? Porque eu quero ouvir, trazer para vocês o que Deus está falando. O que Deus está falando, porque senão eu vou cortar o estímulo e a motivação do que Ele quer me ensinar. Senão daqui a pouco eu pego cópia, plágio e trago para vocês, e eu não quero isso. Então eu guardo tudo. Antes de eu fazer a caminhada, eu estou sempre atenta, estou ouvindo, mas a única coisa que eu ouço é música, né? Músicas novas eu ouço e tento o máximo não ouvir nada, para que eu possa ouvir o que Deus está falando. O que Deus está falando. E quando eu quero dar uma dica para você que gosta de pregar, para você que quer falar com as mulheres, irmãs, deixa Deus te ensinar. Lógico que a gente pode aprender com outras coisas. Às vezes eu pesquiso alguma coisinha, mas a nossa caminhada de oração ela não é fruto de pesquisa. Ela é fruto do Espírito Santo nos despertando. Eu sei que cada um tem seu método. Eu só estou contando para vocês como que eu faço, porque é assim que eu quero que o Espírito Santo tenha mais liberdade de me ensinar. Depois eu posso ouvir, aí depois eu posso aprender, depois eu posso ver confirmações, falar, nossa, que bacana, olha aqui, né? Deus estava ensinando a mesma coisa para outras pessoas. Eu tive uma experiência assim, quando eu comecei a olhar sobre a respiração. Tem uma pastora maravilhosa que eu amo, né? Que foi a minha inspiradora, minha musa inspiradora, Valnice Milhomes. E tinha anos que eu não ouvia Valnice Milhomes. E Deus está falando comigo de respiração. Eu falei para vocês, já tem uns 2 anos, sobre o poder da respiração. E quando foi o começo desse ano, eu vi que ela nessa pandemia, ela voltou a aparecer no YouTube. E aí eu vi que ela lançou uma série que chama Mordomia do Corpo. Tá? Eu posso até deixar aqui para vocês ouvirem. Depois é muito longo, tem que ter uma paciência de Jó, tá? Porque cada áudio, cada vídeo é 2 horas. Eu levei semanas, acho que eu nem terminei ainda. São vários vídeos, mas eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Que ela vai estar falando de bastante coisa bacana para nossa saúde. E eis que chega num dos vídeos que ela estava ensinando sobre o poder da respiração. Eu fiquei maravilhada, eu falei, pai, que coisa linda. Eu aqui no Cafundó do Judas, né? Eu aqui, uma menina ainda, porque ela já está com seus 70 anos, eu ouvia ela desde a minha adolescência e ela falando do mesmo assunto. Então isso eu amo. Isso eu amo, quando Deus confirma que o que Ele está falando comigo, Ele está me ensinando. Então Deus quer te ensinar, Deus quer falar com você coisa específica.
Cale um pouco a voz dos homens ao seu redor e ouça a voz do Senhor. E aqui está dizendo que tudo na vida do povo de Israel ia fluir a partir do ouvir. Eles iam receber multiplicação, eles iam receber uma terra fértil, eles iam ter uma família construída, eles iam ter, a sua alma ia estar firme, tudo a partir do ouvir. Então agora, irmãs, vamos ler mais 2 versículos aqui para terminar. Vamos para, vou ler o Tiago capítulo 1, no versículo 22, fala assim, Tiago 1, 22. Tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Quando eu disse qual é o seu nível de audição, você só ouve ou escuta, é que muitas vezes a gente só ouve. Escutar, quando você escutar é escutar com atenção e é praticar. Nossa vida não é transformada porque a gente não pratica. A Bíblia fala, perdoai o irmão, a gente fala, não vou perdoar nunca, aquela dor, aquela ali, blá, blá. Pronto, perdemos a bênção do perdão. A Bíblia fala, seja generoso. Eu não vou dar nada para ninguém me dá nada, blá, 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 blá. Perdemos a bênção da generosidade. E aí a gente fica assim, por que a minha vida não rompe? Você não escuta. Você ouve, mas você não escuta. Você não pratica. E aqui está dizendo, torna-se praticante, não somente ouvinte. Tem gente que ouve e não muda nada, porque não pratica nada. O dia que a gente começar a praticar, o dia que a gente desejar praticar, as coisas vão mudar. Bom, vamos falar aqui para terminar o último versículo que eu vou ler, Provérbios 8, 33 até o 36. Ouve o ensino, sede sábios, não rejeites. Feliz o homem que dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha só, irmãs, que versículo para terminar. Ouve, ser sábio, não rejeita. Não rejeita conhecimento, irmãs. Não rejeita. O ouvir tem tudo a ver com o ensino. Só vai amar o ensino, só ama o ensino, só ama a instrução quem sabe ouvir. Só quem sabe ouvir de verdade é que começa a amar o conhecimento. Então aqui está dizendo, feliz é o homem que me dá ouvido e vela dia a dia as minhas portas. Esse vela dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Lembra que nós falamos em Deuteronômio? Que a palavra do Senhor tem que estar na porta. De cara a gente já tem que ouvir a palavra do Senhor na porta. Aqui também está falando que aquele que acha a vida e alcança favor, misericórdia, graça. E aqui quando fala todos aqueles que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir coisas simples, todas as vezes que nós deixamos de exercer os nossos 5 sentidos para o lado espiritual também, não só o espiritual, mas o natural, toda vez que você deixa de ouvir um cântaro de um pássaro, o ruído de um vento, o pássaro acabou de gritar aqui, achei que ia dar para vocês ouvir. Todas as vezes que a gente dá atenção, a gente se conecta, a gente olha para aquele dia, para aquele céu, para aquele sol, e a gente se conecta com o Todo-Poderoso, está dizendo que você, se você não fizer isso, você violenta a sua própria alma. É aquilo que eu falei, a nossa alma está sufocada. A nossa alma está, a gente foge da nossa dor, a gente foge de ouvir o que ela o que ela quer dizer, a gente foge de colocar para fora o que a nossa alma está sentindo. Irmãs, coloque para fora diante do seu Pai. E a canção que eu vou deixar hoje, eu não conhecia direito, é da Ana Paula Valadão, que fala a sua voz, e tem muito a ver com isso da nossa alma. Escuta, nós sofremos porque nós não escutamos o que o Senhor fala de nós.
Nós não firmamos a nossa identidade no Senhor. Nesse versículo também fala que todos os que me aborrecem, eles amam a morte. E essa morte não está falando só da morte física, do final, mas a morte do dia a dia. Cada vez que a gente não ouve ao Senhor, cada vez que a gente não dá atenção, a gente morre um pouco, irmã. A gente morre um pouco. A gente morre na nossa alegria, a gente morre na nossa força, a gente morre na nossa criatividade, a gente morre no nosso ânimo, a gente morre como mãe que não sabe educar, a gente morre como esposa que não sabe viver como esposa. A gente vai se esvaindo. Mas quando a gente ouve o Senhor, a gente acha vida, porque é o que está falando nesse versículo. Todo aquele que me acha a vida e acha o favor do Senhor. Então essa é a palavra de hoje. O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa audição? Silêncio, tá? Vai ter um devocional específico sobre o silêncio, irmã. Específico. Eu tenho aprendido muito sobre o silêncio. Deus mudou a minha vida completamente, sabe? Eu tinha uma necessidade de falar muito grande e às vezes eu passava horas, né? Hoje com o celular é mais fácil, né? O WhatsApp, você manda um áudio, acabou, mas antigamente tinha que pegar o telefone, tinha que falar, então eu falava horas. Falar consome uma energia, irmã, que você não faz ideia. Esse negócio de falar demais, sabe? Também calado demais também tá errado, viu, irmã? Calado demais também, é tudo equilíbrio. Eu sou caladinha, eu não falo nada, não converso com ninguém. Não tá bom. Você tem que falar com Deus, você tem que ter amigos, você tem que conversar. Eu tô dizendo que tudo que é demais. Então nós precisamos ficar um pouco em silêncio. Eu tenho visto isso também lá com as enfermeiras, como eu já falei. Não quero falar mal das bichinhas, né, gente? Mas eu tenho que... Eles estão... É um laboratório para mim, né? Aquelas mulheres ficam no telefone o dia inteiro. O dia inteiro. A do dia, então, misericórdia, porque a da noite eu não acompanho muito, mas sei que ela fica no telefone também, já falei até isso pra ela. Que eu já falei que ela tem um problema, que ela quer emagrecer, eu falei, minha filha, comece tirando o telefone. Comece tirando o telefone. Às vezes a gente tá no telefone, você não sabe nem o que você tá comendo, não tô falando isso pra ela, né? Eu falei pra ela que ela tira o telefone, mas às vezes a gente não tá degustando porque a gente tá no telefone. A gente não tá ouvindo o que o filho tá falando porque a gente tá no telefone. Então, olha para vocês verem, a mulher do dia, ela fica o dia inteiro naquele bendito daquele telefone. Ela tá com fone, ela tá trocando a patroa e ela tá com gente falando, sabe? Às vezes ela fala, eu não posso responder, mas a pessoa vai falando lá do outro lado. A patroa às vezes não percebe, mas eu percebo. E aquele fone o dia inteirinho. E aí eu fico pensando, gente, a mulher trabalha 12 horas, porque ela não traz um livro para ler. Você já pensou 12 horas por dia? Todos os dias, porque ela quase não tem folga, ela faz a semana inteira. Você já pensou o quanto de conhecimento, o quanto de sabedoria, o quanto de paz que essa mulher podia desenvolver estando caladinha? Porque lá é uma casa maravilhosa, lá fora tem um quintal lindíssimo, entendeu? É lógico que não pode deixar a patroa sozinha, mas por um momento ou outro, quando ela deixa, não, ela sempre deixa, querendo ou não, para ir lá fora quando fofocar. Poxa, vai lá fora tomar um ar, vai lá fora ouvir esses pássaros, vai lá fora ouvir ver a mudança da estação, vai ler um livro. Aí fica socada naquele telefone e fofoca, né? Vamos supor que no dia de trocar a patroa estava brava, não queria que trocasse, porque às vezes acontece isso, né, irmã? Você sabe como é que a pessoa enferma, ela fica meio difícil também. Aí lá vai fofocar, acaba aquilo ali, ou então faz sempre reclamando, sempre com cara feia. Todos os dias que vai trocar a patroa, a mulher faz cara feia. Eu olho pra cara dela e falo assim, por que você escolheu essa profissão, minha querida? Por que você tá 30 anos vivendo nessa luta? Eu não aguento, gente, eu não tenho paciência, meu Deus, deixa eu parar, senão daqui a pouco eu tô brigando, né? Então, eu fico olhando e falo, meu Deus, invista nessa vida. Como que vai emagrecer, irmãs? Como que vai emagrecer? Como que vai ter paz? Como que vai prosperar? Você acha que um dinheiro pode ganhar rio de dinheiro? Você pode ganhar rio de dinheiro. Se você não tiver paz de espírito, se você não tiver alinhado com o Senhor, esse dinheiro vai ir igual vento. Vai igual vento. Por que o meu dinheiro vai igual vento, pai? Porque você não ouve a minha voz. Porque eu disse lá em Deuteronômio, se você ouvir a minha voz, eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu vou te levar à terra que mana leite e mel. Então não ouve a voz do Senhor. Não tem paz.
Nós precisamos buscar isso, irmãs. Essa é a palavra de hoje. Então, para melhorar a audição, ficar em silêncio, dar atenção aos sons, sabe? Porque com esse montão de ruídos do lado de fora da distração do mundo, ruídos que eu falo bons, né? Você ouvir os pássaros, você ouvir aquilo que o Senhor está falando, ouvir os grilos, ouvir a natureza, você vai estar aguçando a sua audição para outros sons, não para som de buzina de carro, som de briga, som de músicas mundana alta que está te enchendo o seu ouvido de bagunça, né? Ficar sem ouvir com fone um tempo, né? Não dá para ficar o dia inteiro com fone, porque senão depois você não consegue se acalmar. Enfim, essa é a palavra do dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o teu rosto, te dê a paz, te leve a lugares altos, porque o meu sonho é ver mulheres fluindo, sendo boas governantas do seu lar, governando o seu próprio corpo, sendo instrumento na mão do Senhor. Pai, graças te dou por mais uma sexta-feira, por mais um Shabat. Traga o teu descanso sobre nós, traga descanso sobre a nossa alma. Nos ensina a abrir o nosso coração para o Senhor, a abrir a nossa alma para o Senhor. Pai, fale conosco, nós queremos te ouvir. Fale conosco, Pai, nós queremos te ouvir. Treina o nosso espírito. Desbloqueia tudo aquilo que impede da gente ouvir a voz do teu espírito, a sua voz suave. Pai, nos faça ouvir o ruído dos milagres que o Senhor já está fazendo. Vários profetas na tua palavra, ouvir o estatalar das asas dos anjos, ouvir o barulho das rodas diante do seu trono, faça-nos ouvir o som do céu. Papai, eu não quero ficar ouvindo o som da terra. O som da terra está tão triste, Pai. É tanto clamor, tanto lamento, tanta tristeza. Eu quero ouvir o som dos céus, porque o som do céu vai encher a minha alma de paz, vai me dar força para poder ajudar a mim mesma, ajudar os que precisam, entender o que eu preciso fazer. Então eu quero, Pai, ouvir a tua voz e eu sei que as minhas irmãs também desejam isso. Enche elas do teu espírito, sopra hoje sobre elas, sobre a casa delas, o vento do teu espírito que vai trazer milagre de ressurreição sobre esses ossos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãs. Até amanhã.